Olá, você meu amigo, você minha amiga, que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita. Vocês, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Em instantes estarei reproduzindo mais um programa da Leva da Web Rádio Estação da Luz. Mas antes de falarmos do programa, nós queremos lembrar que a nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é exatamente a divulgação da doutrina espírita. Por isso nós reunimos aqui o maior acervo possível de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, palestras, vídeos, textos e agora mais especificamente a programação da Web Rádio Estação da Luz de Natal e da Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Por isso nós agradecemos a sua companhia aqui na nossa página Estação da Luz Espírita, que não tem fins lucrativos. E nós vamos reproduzir agora o programa 109, Como Começar, estudo sobre a Casa do Caminho, Jesus de Kardec, com Helena de Fátima, Rita de Cássia, Amélia Cordeiro e Rosângela Barro, e Eliel Tavares nos trabalhos técnicos da Web Rádio Estação da Luz. Muitíssimo obrigado pela sua companhia e vamos ao programa. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal.
Bom dia a todos e a todas. Já estamos aqui presente, Rosângela Bori, a nossa vice-presidente do Centro Espírita Leon Denis, o presidente é o Hélio, e que não está podendo estar presente por causa de horário de trabalho, a Amália Cordeiro, também uma das diretoras do Centro Espírita Leon Denis, eu e a Rita na parte toda operacional, pertencemos à Assembleia Geral, somos trabalhadoras também do Centro Espírita Leon Denis, e hoje, com muita alegria, iniciamos um estudo através do programa com a Web Rádio Estação da Luz, sobre casa espírita, que tem o nome Segundo Jesus e Segundo Kardec, onde o nosso patrono é o fundador da Casa de Leon Denis, altivo, caríssimo Panfiro. Então, no nosso primeiro dia de inauguração, nós iremos estar mostrando da onde surgiu, como surgiu esse encontro, qual vai ser o nosso programa de trabalho, e falaremos também, iniciaremos algumas informações sobre o patrono do encontro e sobre o fundador da Casa de Leon Denis, uma pequena história que iniciaremos para, aí sim, iniciarmos esse programa, que será um estudo que traremos convidados, e assim daremos prosseguimento ao estudo. Então, nós iniciaremos pedindo a Rô para dar uma palavra, né, Rô, antes da gente iniciar já com nossos slides, e a Amália também. Bom dia a todos, é muito bom nós estarmos juntos, e nossa alma fica muito feliz, porque nós aprendemos com o patrono desse trabalho, que é o nosso fundador, o quanto é importante que nós passemos adiante todo o conhecimento que nós temos e que nós aproveitemos o conhecimento dos outros. Ele tinha uma característica muito interessante: quando nós íamos iniciar algum trabalho, ele buscava uma instituição que já fizesse e nos levava lá para que nós víssemos como elas faziam, e falava para a gente assim. Aconteceu comigo, com a Helena, com a Amália, ele falava: até aqui eles foram, agora a gente vai daqui para frente, vamos aprender com eles. E a gente aprendia. Então, essa troca é fundamental para que a gente tenha um trabalho sólido, realmente, aproveitando uns da experiência dos outros. Então, aqui também será uma troca, e com certeza vai ser útil, inclusive para nós, porque a gente sempre aprende, né? Sempre aprende, estamos sempre aprendendo. Que corra tudo bem e que nós tenhamos um trabalho bem cristão, bem amoroso, mas também bastante esclarecedor. Muita paz a todos. Obrigada, Rosângela. Eu vou passar a palavra para a Amália e já pedir para ela ler o nosso evangelho, tá, Amália? Está aí foi colocado o capítulo 20, é uma mensagem de Erasto, até o parágrafo 4, tá? Já dá a palavrinha e já leu o evangelho para a gente iniciar, tá? Obrigada. Abre o microfone. Muito bom dia a todos, é realmente uma alegria muito grande estarmos aqui para realizar esse trabalho, né? Esse trabalho em torno da Casa Espírita, e fortalecendo aí já o que estamos falando sobre o patrono. É muito importante a gente ver, por causa do grande estímulo que ele nos passou, né? Vamos lembrar que os espíritos, principalmente esses espíritos que trabalharam pela divulgação da doutrina, afirmaram o quanto eles amavam a doutrina, que, aliás, eles dizem que para você bem divulgar, você tem que amar. Leon Denis afirmou que ele dedicou a vida dele a esse trabalho, e podemos afirmar também que o altivo dedicou a sua vida na realização desse trabalho, de divulgar a doutrina e atender as casas espíritas. Essa responsabilidade do plano espiritual, do qual ele foi um grande e excelente veículo. E é isso que se resume no nosso trabalho do encontro das casas espíritas. Então, vamos ao nosso evangelho.
Capítulo 20, os trabalhadores da última hora, missão dos espíritas. Que importam as emboscadas que serão colocadas em vosso caminho? Somente os lobos caem em armadilha de lobos, porque o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladoras. Ide, homens, que sois grandes diante de Deus, e que mais felizes que Tomé, credes sem querer ver, e aceitais os fatos da mediunidade, mesmo quando jamais haveis conseguido obtê-los pessoalmente. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Marcha, pois, para a frente, falange gloriosa da fé, e os grandes batalhões de incrédulos se dissiparão diante de ti, como a cerração da manhã aos primeiros raios do sol nascente. Isso aí. Aproveita e faz a prece, Amália. Senhor Deus, Senhor Jesus, benfeitores espirituais presentes na sustentação desse trabalho, e com certeza nosso querido altivo, a nos estimular mais uma vez para o trabalho, agora, além fronteiras, diante desse grande progresso da mentalidade humana, do ser humano, na sua caminhada, que são as mídias. Permita, Senhor, que ao usarmos essas ferramentas para a divulgação dos teus ensinamentos, possamos procurar sempre manter o nosso equilíbrio, mantermos a paz interior, a felicidade do trabalho, a alegria de poder ser um trabalhador desta seara. Envolve a cada um de nós, Senhor, nesse momento, sustentando-nos nessa caminhada, nesta jornada que estamos começando a abraçar. Sustenta-nos, Senhor, uma vez mais, e permita-nos assim que possamos, em teu nome, em nome da espiritualidade amiga que nos acolhe nesse momento e nos sustenta, em nome do nosso patrono altivo, mas, sobretudo, em nome de Deus, que possamos considerar iniciado o nosso trabalho desta manhã na web, rádio, TV. Graças a Deus. Então, vamos iniciar o nosso estudo, já com o nosso primeiro slide, nosso primeiro conteúdo, mostrando como surgiu esse trabalho de hoje. Então, esse trabalho de hoje surgiu com o nosso estudo de quarta-feira, que é sobre memória de suicida, e aí, conversando, as ideias vão fluindo, as ideias vão amadurecendo, e Tavares, nós, a equipe Tavares, pegamos a conclusão que valia a pena iniciar um estudo, porque esse estudo é um encontro que nós temos na casa do Leon Denis já há 12 anos. Esse ano completou 12 anos de estudo. Então, a gente já tem todo uma experiência, fora a experiência da Casa Espírita em si, e já temos um material já montado sobre esses temas, Casa Espírita, e que vai variar. Nós vamos trazer alguns convidados também, falando de alguns aspectos da Casa Espírita. Então, vai ser um programa muito enriquecedor. Tenho certeza que todos vocês... E é um tema que é muito necessário estarmos falando, valorizando a Casa Espírita. Então, a gente avança como surgiu o estudo de hoje e como surgiu o encontro em si. Lembra aí a Amália, lembra aí Rosângela, aí, a gente aí, olha. Paulo Cordeiro, o nosso atual presidente, o Hélio, a Lúcia Moreira, que já retornou para a espiritualidade. Então, nesse dia, foi uma reunião que acontece anualmente, 2 vezes no ano, no Leon Denis, algumas casas que seguem a programação do Leon Denis, aquela programação de quais os temas que vai ser estudado. Tem algumas casas irmãs, que isso aí, a exemplo do que Kardec fazia lá na viagem de 1862,
Ele ia, visitava as casas trocavam ideias, o que estava bom numa casa, o que dava certo na outra, o que não dava. Então, esse é o objetivo. A exemplo de Jesus, né? E hoje nós vamos estar vendo isso lá com os apóstolos, né? Então, aqui esse conteúdo que está aqui é justamente isso que eu estou falando, né? A data está aí, olha, aconteceu no dia 14 de maio de 2009. Esta reunião, onde o grupo, a equipe toda, chegou à conclusão que valeria a pena iniciarmos um encontro, porque a casa tem vários encontros, então, introduzir um encontro sobre esse tema. Então, é isso que tem feito. A casa tem proporcionado, todo ano, na segunda semana de junho, esse encontro das casas espíritas. Esse ano já aconteceu, que foi agora dia 13 de junho, foi estudado sobre a opinião espírita, sobre a postura... Atitudes espíritas. Espírita, isso me lembrou. Essa palavra sobre atitudes espírita, que nós vamos estudar aqui, a apostila desse ano, mas agora nós iniciamos com isso, e aí a gente vai avançando. Para isso acontecer, nós fizemos uma... Helena, você fechou teu microfone. Helena, não tinha reparado, sem querer. Nas casas espíritas foi feito, a gente sempre faz que as diretrizes dos nossos trabalhos é dos espíritos. Os espíritos nos dão essas diretrizes, não é isso, Amália? Aí a gente isso mesmo. Uma vez eu ouvi dizer que os trabalhadores do Leon Denis têm mania de conversar com os espíritos. Então, realmente, e até mesmo para a nossa felicidade, né, que através da abençoada mediunidade do nosso altivo, desde o princípio, lá que começou num curso no lar, o Leon Denis faz os seus trabalhos orientado por um grupo de espíritos, no plano espiritual, sempre presente. Então, todos os trabalhos que a gente realiza, né, são direcionados por eles, né? São todo um cronograma de trabalho que eles foram trazendo para nós para serem realizados. Então, o encontro das casas espíritas, como todos os outros encontros, são orientados, não só por eles, eles dão a ideia e nós vamos desenvolvendo e eles vão fazendo as avaliações se está de acordo com as diretrizes. E aí o que a Helena está trazendo aí para todos nós, o que a espiritualidade falou em relação a essa ideia, que já era uma ideia do nosso altivo, de realizar um encontro das casas espíritas, né, para um entendimento, uma união como uma família espírita, e por aí afora. Então, vai lá, Helena, fala aí sobre... A Rosângela quer falar. Fala aí, é bem rapidinho, é só para lembrar que a comunicação entre os dois mundos, o mundo espiritual e o mundo dos encarnados, é a base da doutrina espírita, né? Então, a gente está, mais uma vez, acompanhando Kardec. Graças a Deus, a nossa casa nos deu essa possibilidade, né? Graças a Deus. Essa mania, né, de conversar com os espíritos. Essa naturalidade, né? Porque para a gente, mesmo mentalmente, a gente procura eles, né? Então, a gente ou acredita ou não acredita, né? Existe uma matéria na Revista Espírita, que depois eu vou estar trazendo aqui para a gente, que Kardec fala sobre isso, sobre uma questão de não tirar os espíritos da casa espírita. Eu vou trazer, vou falar sobre isso agora, que é para a gente não atrapalhar. Entra com a resposta, Rita. A Rita é nossa técnica, gente. Vai estar aqui com a gente fazendo essa parte que a maioria não consegue. Aí está a resposta, tá? Lê para a gente, Rita, por gentileza. Essa resposta. Está conseguindo? Tá, lê para a gente. Vamos lá. Ele diz o seguinte, a resposta é: filha, sim, deve fazê-lo, com esta finalidade,
unir mais as casas espíritas, discutindo ou propondo análises quanto aos vários aspectos doutrinários, ensino mediúnico, assistencial, financeiro e administrativo. O patrono poderá ser sim o altivo. Essa mensagem foi psicografada, é do espírito Agostinho, psicografada pelo médium Luiz Carlos Dalla Rosa, através do receituário mediúnico do CELD. E Dr. Erma completa: da nossa parte, profundo agradecimento a Deus, a Jesus e aos benfeitores espirituais pela oportunidade de participar desta tarefa, como alerta o amigo espiritual Dr. Erma, que dirige os nossos trabalhos na Casa de Leon Denis. Jesus é o representante de tudo aquilo que nós estamos tendo a oportunidade de continuar. Beleza, então a gente viu aí que está todo respaldado com a essência da espiritualidade da Casa de Leon Denis, da espiritualidade dessa estação da luz, né? Então a gente vai continuar iniciando hoje. Helena, oi, querida. Posso só dar um palpitezinho aqui rapidinho, em cima do que a Amália e Rosângela falaram ainda há pouco da conversa com os espíritos. Esse é o nosso tipo de conversa que a gente tem com os nossos espíritos da nossa casa, né? A gente Exatamente. sempre pede orientação quando a gente está iniciando um trabalho, quando a gente está caminhando um trabalho. É esse tipo de conversa que eles vêm nos dando o direcionamento que devemos tomar e continuar no trabalho. Isso mesmo. Então, a gente vai dar continuidade em relação ao nosso conteúdo, e a gente vai trazer, antes de iniciar, já falamos dele, mas pensa vocês que vai acabar não, porque toda semana nós vamos estar trazendo, né, Amália? Toda semana nós vamos estar trazendo uma pequena partezinha do nosso patrono altivo. Então, aqui a gente está mostrando um livro que existe um livro, inclusive o grupo GEDELME, que é uma das tarefas da Casa de Leon Denis, onde a Amália é a coordenadora desse grupo, que faz toda uma ligação do Leon Denis com casas do Brasil e casas espíritas fora do Brasil, na Europa, nos Estados Unidos. Então, isso é direcionado, não é um trabalho isolado de ninguém, é um trabalho organizado com autorização do Leon Denis, tá? A Rosângela aí é a nossa vice-presidente, que acompanha tudo, ela vê, a gente está sempre trocando com ela em relação a isso, ela e o Hélio, representando aqui a direção como um todo, né? Então, eu vou pedir a Amália para dar uma pequena palavra, né, Amália, ainda sobre o nosso patrono altivo, caríssimo Bonfiro, tá, Amália? Então, ele começou esse trabalho de visitação às casas espíritas que solicitavam ajuda a ele e ao plano espiritual. Então, ele começou em 1972. Ele começou com um grupo que foi o fundador, ele começou a sair da casa, né? Já estruturada naturalmente, para levar adiante. Como diz o nosso querido Leopoldo Machado, o trabalho da Casa Espírita é acender a luz, manter a luz acesa e levar a luz adiante. Né? Esse é um trabalho muito necessário. O próprio Kardec fez isso com as viagens. Né? Então, ele não inventou nada, ele apenas deu continuidade ao que existia já desde o tempo de Kardec, né? Porque os grandes trabalhadores da doutrina espírita foram divulgadores em viagens, e o nosso altivo também, desde 1972, ele iniciou esse trabalho, orientado pelos espíritos, né? E a sua característica de trabalhador, como a gente já disse, né? O amor pela doutrina é que faz um verdadeiro trabalhador do Cristo. E altivo, ele fez da própria vida dele, né, um divino poema de amor, de dedicação. Né? E por que ele fez? Pelas suas próprias conquistas espirituais.
né? Ele era tinha amor, altruísmo, amizade, né? Bondade. Ele foi um verdadeiro espírita, né? Um espírita convicto desde 1955, quando ele iniciou a sua tarefa. E nada foi empecilho para ele nessa dedicação, nada. Ele sempre disposto, sempre trabalhador, incansável. Era o primeiro em tudo na Casa Espírita, né? Até mesmo para assinar uma lista, ele é o primeiro, né? Então, participava ativamente de todos os trabalhos da casa. Ele não mandava fazer, ele ensinava a fazer. E ensinava participando, né, dos trabalhos. Então, vamos parar por aí para continuar a nossa tarefa. Semana que vem a gente fala mais um pouco. Isso. O outro slide vem mostrando um livro que existe, pode passar para a gente aqui, pode iniciar. Isso aqui. Então, olha, existe esse livro, onde, inclusive, a Amália, o grupo de Edel estuda, e é muito interessante, é muito importante, né? Ele diz: o que deve prevalecer na casa espírita, acima de tudo, é a vontade firme de servir a Deus e a Jesus. É secundário. Então, está aí o nosso encontro. Deixa eu só fazer uma colocação, Helena. Por que a gente estuda esse livro? Porque esse livro... Porque esse livro traz todas as comunicações iniciais da espiritualidade para a fundação do CELD, para a formação do CELD. Então, é uma obrigatoriedade até nossa, de trabalhador, não só saber o que aconteceu, mas tomar conhecimento. Então, os livros existem para isso, para que a gente busque sempre relembrar as diretrizes. Por isso, o Grupo Leopoldo Machado, que tem a tarefa da divulgação externa da doutrina espírita, segundo as orientações da nossa casa, nós temos como obrigatoriedade, obrigação nossa, relembrarmos dessas diretrizes, para a gente se fortalecer nela e continuar as nossas atividades. Isso mesmo, muito importante. A Rosângela quer dar uma palavrinha em relação à organização que vocês fizeram do livro. O que eu acho mais interessante, rapidinho nele, é exatamente o que a Amália colocou, dele ombrear com a gente as tarefas, né? Ele fazia uma liderança extremamente participativa, porque ele não mandava, ele ia junto. Eu lembro quando eu cheguei, o centro era menor, e um dia eu vi o Altivo lavando banheiro, e eu fiquei tão surpresa. Ele lavou o banheiro. Outra coisa interessante, a gente ia andando, se tivesse um papel no chão, e aí naturalmente ele abaixava, pegava e ia até o próximo lixo e colocava o papel. Então, muitos de nós criamos esse hábito por conta do exemplo. Ele não falava nada, ele apenas fazia. E a partir daí a gente observava. Eu espero que a gente consiga seguir o exemplo dele também nas atividades, né? Porque realmente ele, para nós, é um exemplo. Nós não estamos endeusando, não é isso? Não. Ele é um espírito que nós amamos muito porque aprendemos a amá-lo ao longo de mas é um exemplo realmente. Então, com muito carinho que a gente faz a lembrança dele. Ô, Rosângela, vou fazer uma pergunta para você, Rosângela. Quem foi o seu evangelizador? Foi ele, o meu primeiro... Eu cheguei no centro com 15 anos, e o primeiro instrutor que eu tive de evangelho, o primeiro na mocidade, que era pequenininha, foi ele. Como ele fazia essa evangelização? Como que ele fazia essa evangelização? E até hoje eu guardo isso e uso para mim até hoje. Ele falava para a gente olhar o jornal, na época era jornal escrito, isso 50 anos atrás, né? Aí ele falava, traz qualquer matéria, qualquer coisa que impressionar. E a gente levava, vários jovens levavam, éramos uns 5 ou 6, pequeno centro. Aí ele pegava aquela notícia e pegava o Livro dos Espíritos, que era o livro que a gente estudava, porque ele fazia a gente estudar com o livro mesmo, tinha que ter o livro na mão, e ia lá no Livro dos Espíritos, olha aqui o que a doutrina fala sobre esse assunto aí da notícia. E a gente, o que eu entendi com aquilo? Qual foi o recado? A doutrina espírita, ela pode nos ajudar na vida, não é para ficar só no conhecimento, é para colocar na prática diária
ajudando a dissolver as dificuldades, explicar as dificuldades e fazer com que a gente tenha força e equilíbrio para caminhar. Isso foi muito importante para mim. Agora, isso aí vai uma mensagem para Eu os até jovens. brinco com ele, Helena, eu falava, se eu der certo, fui eu e você, agora se eu der errado, a culpa é tua, eu falava para ele. Para ele e para eu ouvir esse meu discurso. Isso aí a gente puxou esse link, não é à toa. Quantos jovens de 15 anos estão entrando na casa espírita que nem pode imaginar que um dia vai ser administrador de uma casa espírita, né? Você imaginava isso, Rô? Que um dia se seria? De jeito nenhum. Não mesmo. Não Nem mesmo. eu, minha filha, nem eu, Né? como dona de casa, Sim, sabe? sim. Ia ter tanta responsabilidade com o trabalho. Então, uma mensagem para os jovens que estão chegando, estão pegando, às vezes, encontra aquele diretor, né, às vezes mais severo, e mal sabe que já está preparando-os para o futuro administrador de uma casa espírita. E as jovens casados, como a Amália, né, também chegou com o marido, com os filhos. Eu cheguei com 19 para 20 anos. Olha, tá vendo? Eu era de uma outra casa, irmão samaritano, tenho uma profunda gratidão ao Centro Espírita, irmão samaritano, aqui na Solacap. A Rô conhece, né, Rô? Irmão samaritano na Solacap, né? Eu tive fazendo uma visita lá, foi assim que eu tive contato com ele, aí ele conversando e tal. Ah, você mora onde e tal? Eu falei, meu nome, apresentei. E eu falei, eu moro em Marechal. Ah, o Lindeirinho é mais perto para você. Aí eu lembro, sabe, Rô, que eu falei assim para ele, pois é, aí contei rapidinho, eu gostaria de ir, porque nessa casa, cada casa tem as suas normas, né? Não se podia, só tinha uma pessoa só para ler o Evangelho. E nós éramos doidos para ler o Evangelho. Aí eu comentei sobre isso. Aí ele me deu o endereço. Vai lá, atrás das sendas. Lembra que ainda era sendas? Atrás das sendas. E foi assim que eu cheguei lá, enfim. Então, de várias formas, a gente vai chegando, se aproximando para o trabalho. E o soldado no quartel, que é trabalho, né? Então, a gente está dentro do quartel, que é trabalho. Hoje em dia, você vê, a Rô é a vice-presidente, daqui a pouco, ano que vem, já estaria assumindo aí a direção geral mesmo, e com 15 anos, quem diria, né? Sendo evangelizada, trazendo... E ele trazendo um método moderno, porque hoje em dia que se tem essa coisa de contextualizar. A gente vai iniciar com o primeiro encontro da Casa Espírita, foi feito em forma de história em quadrinho, né? A Casa e o Leon Denis tem essa visão assim mais avançada, né? Lógico que todo mundo, todas as editoras são ótimas, não é isso, mas nós fizemos uma história em quadrinho do livro, que daqui a pouco a gente vai ver o livro, mas antes disso nós vamos ver o que os espíritos, como é que eles veem a Casa Espírita, qual é o projeto deles para a Casa Espírita. Vamos iniciar com o nosso querido patrono, um dos benfeitores da casa, um dos espíritos responsável pela divulgação doutrinária da Casa de Leon Denis, que é o nosso Baltazar. Essa figurazinha em cima é o nosso Baltazar. Então, a gente vai iniciar com cada um de nós fazendo uma leitura, a gente vai ler mesmo, de tão importante que é esse conteúdo, nós vamos ler, que é o que é o Centro Espírita na ótica dos bons espíritos. Vamos começar aí pela Rosângela, tá, Rosângela? A gente vai fazer leitura mesmo, tá, desse tema. Como é que ele começa a falar o que é o Centro Espírita na ótica dos bons espíritos? Depois, se você puder, falar só um pouquinho do Baltazar para situar o pessoal depois, Helena. Pode falar você. Essa figura que está aí à esquerda, como a Helena falou em cima, é a figura do espírito, é um desenho do espírito Baltazar, que é um espírito hindu. A gente vê que ele não é como a gente ocidental, ele era oriental, e de uma disciplina imensa. Ele é o espírito que é responsável por toda a parte de estudo dos encontros, de aprofundamentos, e é um espírito extremamente disciplinador, ainda que extremamente amoroso, que tem uma característica: todas as vezes que ele começa uma comunicação, ele fala: Baltazar, pela graça infinita de Deus, paz, Baltazar, pela graça de Deus. Então, a gente lembra sempre disso, porque ele, além de ser um espírito muito disciplinador, ele é muito amoroso. Então,
Está aí o nosso Baltazar, um dos grandes amigos da Casa de Leon Denis. O que é o Centro Espírita na ótica dos bons espíritos? É um núcleo de resistência ao mal e, simultaneamente, um núcleo de orações e trabalhos a Deus e por Deus. É um local de relações entre seres humanos que se propõem a trabalhar a própria misericórdia divina em si. É um local também para produzir algo em favor do bem. Núcleo de emanação de vibrações, de ordem, de força em direção a Deus e Jesus. Núcleo impulsionador de preces, de apelos às forças divinas. Fala sobre isso aí, ó, sobre esse núcleo de prece para a gente. Faça um comentário. A nossa preocupação sempre, antes de qualquer trabalho, ao final, é fazer essa ligação com o plano espiritual, com os espíritos, com Jesus, com Deus, e porque o trabalho não é nosso, o trabalho é de Jesus. A gente viu a frase do Dr. Herman dizendo, agradecido por dar continuidade ao trabalho que é do Cristo, né? Então, a gente realmente aprende com a doutrina como é essa questão de impulsionar a prece, né? Porque a gente aprende sobre fluido, aprende sobre uma série de coisas que a doutrina nos favorece, mas aprende principalmente que a gente faz parte desse conjunto das forças divinas e que nós precisamos acioná-lo sempre e sempre com a cobertura dos bons espíritos, de Jesus e do próprio Deus, nosso Pai. Isso aí, continua aí para a gente, Rita. Amália, continua aí para a gente, Amália. Local onde as pessoas que ali oram formam um circuito de forças, um apoio uns aos outros, um apelo coletivo. Local de disciplina moral, de paz, de transformação superior da alma, de luz em meio às trevas. Baltazar. Lugar de servir ao bem, às hostes do Cristo, de desenvolvimento dos valores de elevação em forma de auxílio ao próximo, onde a prece é instrumento de trabalho e beneficiadora, onde o núcleo de trabalho é uma oportunidade de progresso, congregação de seres sinceramente envolvidos pelo propósito do bem construir. Então, esse local tão especial... Oi? Pode comentar para a gente esses itens. Então, esse local que a gente está vendo aí na definição dos espíritos, né, é esse núcleo de luz diante das trevas, por causa que é a escola aonde nós estamos, por dois motivos, né? Local de disciplina moral, de paz, para a nossa transformação. Nós fomos criados por Deus para progredir permanentemente. Mas como temos só progredido intelectualmente, a gente precisa dessa escola, que assim como precisamos Jesus vir pessoalmente junto a nós para nos educar moralmente. Temos hoje a Casa Espírita dando continuidade a esse trabalho de Jesus, que a Casa Espírita é a continuação de um trabalho começado por Jesus, para atender a dor, o sofrimento, esclarecer os homens, né? Aonde, como ele diz, local de servir ao bem, nas hostes do Cristo, de desenvolvimento de valores, de elevação em forma de auxílio ao próximo. Isso tudo é o trabalho de Jesus, que a Casa Espírita desenvolve. Nós não podemos ver a Casa Espírita só como um lugar que a gente vai para resolver os nossos problemas. Nós estamos ali principalmente como trabalhadores de Jesus. A gente é amparado, sustentado, esclarecido, para quê? Não é para tocar pinha no céu, é para ser trabalhador, para dar continuidade. Lembra que o trabalho de Jesus é como a humanidade.
com a humanidade. Então, as casas espíritas, elas têm que ter essa conscientização. A casa espírita que a gente fala é todos os trabalhadores da casa espírita. Então, é esse núcleo onde a prece é instrumento de trabalho e beneficência, é lugar de trabalho, de servir. Então, é ao mesmo tempo o templo, é a escola e a oficina de trabalho, como os espíritos nos ensinam, né? Para que o trabalho de Jesus, na tão falada salvação da humanidade, transformação do mundo, se realize. É através desse esforço, né, da estabilização, assim, a casa espírita se estruturar para que esse trabalho de Jesus se realize. Jesus não trabalha sozinho, Jesus conta com todos aqueles, os homens de boa vontade, os homens que se esforçam, né? Nós, cada um de nós. Então, é preciso nós vermos a casa espírita com toda essa ótica que a gente trouxe aí, trazida pelos espíritos. E agora, a gente até nem tem esse material aí, mas depois a Rita pode colocar. A primeira mensagem, nós vamos ler a primeira mensagem de Dr. Erma para o Encontro da Casa Espírita, que aconteceu no dia 21/11 de 2010. Então, o doutor Erma diz assim, eu vou ler porque está aqui na minha mão, a gente não deu para passar para a Rita, não tem aí, depois a gente dá prosseguimento. Mas está aí, está no painel. Não, esse daí não. Esse daqui que eu vou ler é a primeira mensagem de doutor Erma para o Encontro da Casa Espírita 2010. Ele diz assim, tá bom. Não vou ler ela toda, eu vou dar uma resumida, mas é muito importante essa mensagem. Foi pelo o médium Luiz Dolarosa, no dia 27/10/2010. Ele diz assim, as casas espíritas, segundo o doutor Erma, as casas espíritas possuem, olha a função de, olha, gente, olha a importância da casa espírita, esclarecer, consolar e amparar. Esclarecer, educando nos conhecimentos doutrinários, consolar nas horas de aflição, amparar nas dores e sofrimentos do corpo que padecem pelas lutas terrenas. O esclarecimento realizado pelos conhecimentos doutrinários objetiva propiciar o entendimento das causas dos sofrimentos, da reencarnação, da lei de causa e efeito. Esses conceitos precisaram estar bem fixados no espírito para que se dê, no momento certo, o seu testemunho diante da dor e da aflição. O consolo, pela reflexão e aprofundamento das lições de Jesus, ajuda a enxergar as lágrimas, a renovar as esperanças e a oferecer estímulos e coragem na busca de uma vida melhor. E amparando o amparo divino e os que são dispensados pelos benfeitores espirituais visam a atuar diretamente nos que estão reencarnados, com a finalidade de fortalecer e ajudar a desenvolver o desejo de amar, de progredir, de elevar-se a Deus. As casas espíritas, através dos recursos assistenciais e mediúnicos, movimentos fluidos, aplicando os passos, renovando as energias, realizando curas. São muitos os recursos enviados e abençoados por Deus aos que estão no ambiente terreno, gerando luz, paz, renovação e bênção. Entretanto, aos que estão reencarnados, solicita-se de início apenas compreensão, perseverança e permissão de se deixar guiar na direção do Mestre Jesus, que há muito vem incansavelmente mobilizando suas energias a favor de todos
especialmente os que estão na fase de maiores sofrimentos. Filhos, trabalhemos e caminhemos nesta direção, dentro das casas espíritas, buscando e proporcionando os estudos, o consolo e o amparo, na direção do Altíssimo, na certeza de que Jesus está à frente, guiando a todos nós como plena segurança. Que o dia de hoje, dentro da casa espírita, seja um dia abençoado de entendimento, paz e luz para todos. Erma, muita paz. Então, está aí a nossa primeira mensagem para início do trabalho que iniciou, propriamente dito, o encontro em 2010. Então, a gente vai dar continuidade, mas lembrando antes que Kardec fez isso. A gente comentou, mas eu vou ler uma passagem muito importante também, lá do livro A Viagem de 1862, aonde Kardec, num momento muito sublime, chega a ser sublime esse momento, aonde ele chega lá em Bordeaux. Então, está no livro assim: noite, 19 de setembro de 1860. Kardec é recebido no Centro Espírita de Bordeaux, o único existente em Lyon. À porta esperavam-no Dijon, operário-chefe de oficinas, e sua esposa. Este tem uma afirmação, este é, na história, o primeiro encontro de dirigentes espíritas. Dijon encontra-se à testa do grupo lyonês. Kardec desempenha as funções maiores na sociedade parisiense. A mão do emérito pensador aperta vigorosamente os dedos calosos e ásperos do companheiro, a quem chama irmão. Olha que coisa linda. No olhar grave que trocam, vê-se que mutuamente se entendem, embora em planos diferentes, suas responsabilidades se equivalem. Então, fica aqui para nós essa reflexão profunda. Naquele momento, Kardec aperta a mão calosa do trabalhador de oficinas e sua esposa. A exemplo de Émile Boudet, que estava sempre ao lado de Kardec, a gente não pode deixar de esquecer o trabalho de Émile Boudet. E nós vamos estar trazendo aqui, lembrando muito, a gente vai estar trazendo o trabalho de Émile Boudet, principalmente no movimento espírita, após o retorno de Kardec para a parte espiritual. E do lado dele ali, ó, trabalhando, dando força, e Kardec trazendo para a gente essas palavras aqui. Quando vai apertar, quando vai a casas menores, onde vai incentivar. Então, esse é um dos objetivos para todos nós. Interessante, Helena, que a esposa desse operário, trabalhador, fundador da Casa Espírita, né? Uhum. Foi a primeira palestrante, mulher palestrante espírita. Foi a esposa dele. Depois foi a Amélie Boudet. A senhora Dijon. A senhora Dijon foi a primeira mulher que fez palestra espírita. Isso emociona a gente, né? Muito bom, gente. Olha, isso é bem lembrado, isso está no livro A Viagem de 1862. Está na Revista Espírita. E está na Revista Espírita. Esse acontecido, essa parte que nós vemos, aconteceu em 1960. Mas a Revista Espírita em si surgiu em 1862. E essa mulher, a esposa do seu Dijon, quando ele fala aqui, seu Dijon e sua esposa, ela foi a primeira mulher espírita, assim... Para fazer palestra. Lógico que a gente não pode esquecer a figura de Delfine de Gerardin, que é aquela mensagem que está no capítulo 5, item 24 do Evangelho, a verdadeira desgraça. A Delfine de Gerardin, só que ela era antes de Kardec, um pouco antes de Kardec. Ela fazia as mesas girantes, ela que iniciou Vitor Hugo,
nas comunicações, então ela fazia muitas palestras, mas como mulher espírita, a partir da filosofia espírita, realmente, muito bem lembrado, foi a Delfine Gerardim e depois a nossa querida Amélie Boudet, que fez muita palestra, e aí a gente vamos ver figuras de mulheres no movimento espírita desde sempre, vamos ver isso. E hoje, nós vamos só comentar com vocês qual será o nosso primeiro trabalho, propriamente dito, daqui do nosso programa, que a partir da semana que vem nós iremos entrar numa dinâmica, mas hoje nós já vamos dar uma dica, né? Da onde tiramos essa dinâmica? É um quadrinho que nós vamos estar trazendo, vamos conversar, vamos ver como os discípulos já tinham, dentro da casa espírita, seus vários aspectos. Então, isso nós tiramos desse livro aí, que eu vou pedir para... É uma mensagem também de Dr. Erma, sabe, Rô? Em relação a gente... Por que nós fizemos, nesse ano, iniciamos com essa história em quadrinho e com esse livro, que é um livro que todo mundo deve ler, não apenas como romance, é isso que a gente vai estar trazendo, a gente vai mostrar que Paulo Estevão não era apenas um romance. A gente vai ver os primeiros capítulos, primeiro, segundo, terceiro e quinto capítulo, até o quinto capítulo, esse movimento dos discípulos na Casa do Caminho. Então, como nós não temos, assim, muito tempo, o nosso tempo, na verdade, quase já está esgotando, mas ainda dá tempo de nós ficarmos nessa imagem. Vou pedir a Rô para ler, e a gente vai fazer um comentário, então já vou avisando que nós vamos encerrar a partir desse comentário, para a semana que vem nós iniciarmos esse livro, Paulo Estevão, com a Casa do Caminho, e com uma conexão com as casas espíritas atualmente, tá? E lê para a gente, Rui, vamos fazer um comentário em cima dessa lição de Dr. Erma, desculpa. Desenvolvimento da casa espírita e dos trabalhadores. Com o advento de Jesus, abriu-se uma nova perspectiva de surgir grupos que estavam sendo preparados para reencarnar com a finalidade de desenvolver esse sentimento de amor mostrados por Jesus no ambiente terreno. Esses grupos, ao desencarnarem, também foram formando grupos e cidades espirituais, as quais fizeram parte de grupamentos de trabalhos, de renovação e de estudos, inicialmente com a permissão de Deus e com o direcionamento de Jesus. Esse grupo veio aumentando ao longo dos milênios. Os primeiros grupos foram os discípulos, que vieram espalhando na face terrena a multiplicação das ideias associadas a outros tantos que reencarnaram com essa proposta. É uma semente que se coloca na terra e espera a ser arada, a ser multiplicada ao longo dos anos, dos milênios, como vem sendo feito. Doutor Erma, a gente observa que isso não é um... Oi, amor? Te dou a palavra. O médico Luiz Dolarosa também, tá? Para esse encontro. Isso não tá, deixa eu ver no meu papel, aqui não está aparecendo, Não tem não. Não está aparecendo, por isso que eu estou falando. Porque tá é sequência daquela mensagem, tá? Sim. Mas porque não está aparecendo, isso que eu estou falando. Ô, Rita, tem mais um outro slide ou não? Que aí eu dou a palavra a Rô. Só para eu saber, só para eu me posicionar. Acho que não tem, não. Esse é o que a gente combinou, esse era o último, que a gente inicia na semana que vem com esse que você falou. Tá bom, beleza. Então, fala isso. Isso aí mostra para a gente como é importante a gente ter essa comunicação com o plano espiritual, porque complementa demais aquilo que a gente vai lendo e vai entendendo, né? Aí o doutor Erma abre para a gente uma perspectiva enorme de um trabalho que é milenário, que veio tendo continuidade. A gente entende como é que foram se formando as cidades espirituais, que a gente sabe que existem. Tudo isso para que nós, espíritos imortais, pudéssemos ter estrutura, conhecimento, conforto, esclarecimento para fazer a nossa caminhada e, se possível, fazer a nossa caminhada junto com Jesus e com os bons espíritos, né? Então, a gente não vê que é por acaso, não é de repente, isso é um trabalho do Cristo milenar e que continua acontecendo. Cada um de nós que se dispõe a acompanhar esses trabalhadores, com certeza estaremos
nesse contexto aí que o doutor Herman trouxe para nós, de espíritos que estão lutando pela multiplicação das ideias cristãs. Por isso, para o pessoal que está nos ouvindo, a partir dessa mensagem, foi que nós resolvemos, pensando na época, tinha a Cíntia Machado, que nos ajudou, que estava no grupo, então a equipe pensando como iniciar. Então, nós pegamos essa mensagem e percebemos que o que ele estava querendo dizer para a gente com o advento de Jesus, porque em A Caminho da Luz, Emmanuel vem dizendo para a gente que Jesus é uma pleia de espíritos puros, comandado por Jesus. Então, a gente vê pelo Messias, a gente vê que acima de espíritos puros tem Jesus, então Jesus não é mais um dos espíritos puros que reencarna no planeta, acima dos espíritos puros, uma pleiade. Sempre a pleiade é muito importante, que é em equipe. Tudo se faz em equipe, ninguém trabalha sozinho. O encontro desse ano mostrou muito bem isso para a gente, que ninguém faz nada sozinho. A gente tem, lógico, todas as outras casas têm seus exemplos, mas cada um pode ter oportunidade também de falar, de nos ligar. Helena, eu queria falar sobre a nossa casa. Podem fazer isso, tá? Está aberto a vocês. Ligar ou ligar para mim, para a Rô, para a Amália, ou ligar para o Tavares e falar: Tavares, a gente está querendo dar um exemplo de alguns trabalhos, trabalho assistencial, técnica de administração. Pode estar ligando para a gente, esse contato, e vir se apresentar aqui, colocar. Nós vamos trazer um depoimento de pessoas da casa que a gente dá apoio doutrinário fora do Brasil, para a gente estar vendo como está o movimento espírita, das casas espíritas fora do Brasil. Elas vão estar se apresentando aqui também. Então, está oferta de casas espíritas, seja onde for, de que forma for, pode se apresentar. Hoje em dia, então, com essa rede aqui, olha, é só se conectar e a carinha aparece que vocês vão estar tendo espaço junto conosco para estar fazendo essa conexão. Essa conexão que nós fizemos há 2000 anos, há mais de 2000 anos, com os discípulos de Jesus, que nós vamos ver a partir da semana que vem. Então, a partir da semana que vem, nós vamos estar acompanhando, retirado do Paulo Estevão, porque se Jesus é o governador do planeta, ele nos trouxe para o planeta para reencarnarmos e abriu campo de trabalho. Então, Helena, está na hora de encerrando, tá? Tá bom, minha querida. Então, eu vou estar só lembrando isso, para a gente estar sabendo que semana que vem nós iniciamos, tá? Então, obrigada a todas e a todas, e até semana que vem, tá? Passa a palavra, então, para o Tavares, agradecendo a Estação da Luz por essa oportunidade de trabalho. Olá, bom dia. Podem encerrar o programa, tá certo? Tá. A gente pode encerrar, então, com uma prece, né? Dá tempo ainda? Fazer para a gente, então, Rô, uma prece para encerrar. Ela falou que a gente pode encerrar. Jesus, agradecemos profundamente e com muita alegria a oportunidade de estarmos juntos, estudando os teus ensinamentos a respeito das estruturas materiais que nos favoreçam compreender as tuas palavras, compreender o teu exemplo, compreender o teu amor. Continue conosco, continue nos estimulando, Senhor, por favor, nos ajude para que nós possamos juntos, de onde quer que estejamos, trabalharmos sempre como apóstolos do teu pensamento, da tua doutrina abençoada. Com muita gratidão a todos os espíritos que nos ajudam, a Altivo, nosso patrono, desse trabalho. Pedimos permissão, então, para de nossa parte encerrarmos a nossa reunião de hoje, rogando, Senhor, que tu continues abençoando a todos os teus filhos nesse planeta. Graças a Deus, que Deus nos ampare. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, meninas, e até segunda. Se Deus quiser. Até sexta, Inês. Obrigada, Rita, pela parte técnica, tá? Muito obrigada.
Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada aí pela oportunidade do trabalho. Assim seja. Ou seja,